Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão em pé, abra em Isaías capítulo 55, por gentileza. Glória a Deus. Isaías 55, irmãos, por favor. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Assim diz as Sagradas Escrituras: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria espontaneamente de ouvi-los. Quem tomou posse dessa promessa? Pois bem, Isaías 55, ela nos remete a um convite. Deus convidando o povo de Israel. Como assim é Deus em toda a sua perfeição? Deus, quando nos faz uma promessa, Ele nos mostra o caminho, mas também Ele nos dá algumas diretrizes. É como se fosse o astronauta, obrigatoriamente, quando ele está no espaço sideral, ele precisa usar o capacete, porque senão ele vai morrer, por causa do oxigênio. É como se fosse a luz do sol sobre a flor, para ajudar ela no seu esplendor, para que ela brote, para que ela brinde. Ou seja, para que eu me enquadre naquilo que Deus quer para a minha vida, eu tenho Deus, eu tenho a sua promessa, e eu tenho também algumas coisas que eu preciso fazer para que a vontade dele seja perfeita na minha vida. Não é assim que a gente pede? Que a sua vontade seja boa, perfeita e agradável. É óbvio que não depende do meu esforço, mas da minha obediência e da minha posição, sim. Se nós olharmos nos primeiros versículos, eu gostaria que atentamente, não precisa acompanhar, mas eu quero fazer algumas leituras puladas e pautadas para vocês entenderem. Ele começa fazendo recomendações, promessas. E vós todos que tendes sedes, vindes às águas. Deus, ele começa a convidar, chamar o povo. Deus, ele começa a mostrar, a dar diretrizes ao povo de Israel. Ele também fala assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ele está querendo dizer o seguinte: não perca seu tempo gastando o resultado do seu esforço com aquilo que não vai te trazer nenhuma benfeitoria. Ou seja, em todo momento, do versículo 1 até o versículo 4, versículo 5, Deus está chamando o seu povo a uma postura, a uma posição. Deus está requerendo do povo, Deus está dando, como se diz,
insights. Deus está mandando insights ao seu povo para que ele tome atitudes. Aí vem a primeira grande promessa no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu gosto muito do versículo 4, Vede, eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governante aos povos. Certamente chamarás a sua nação que não te conheces. Deus, ele vem fazendo promessa, mas aí vem o seu pedido. Busque a ele enquanto ele está perto e invoque enquanto ele está ao seu lado. Na tradução do hebraico original, é mais ou menos dessa forma, na sua transliteração. Busque ao Senhor enquanto ele te pode ouvir. Mas não, eu quero que você entenda que não é ele que não pode ouvir. Mas às vezes é o fôlego do momento de angústia, pastor Josué, não poder ser audível. E ainda ele continua dizendo: invocai-o enquanto ele está perto. Ou seja, estar perto é uma coisa, estar ao lado é outra coisa. E aqui o Senhor, ele já dá uma diretriz ao povo de Israel. Em todos os momentos Deus está perto. Mas dependendo da posição que Israel se encontrava, era Israel que não estava perto. Ou seja, Deus tem promessa, Deus tem bênção, Deus ele fala, Deus ele chama atenção, Deus ele quer avivar o povo, ele quer acordar o povo, quer trazer o povo novamente para o prumo. Mas se o povo não estiver nas coordenadas de Deus, não tem como. Não tem como, presidente. Por isso, eu já preguei esse texto várias vezes. Inclusive uma vez aqui, mas a forma que eu vou ministrar hoje é totalmente diferente do que eu já ministrei aqui. Porque é uma forma que Deus me deu totalmente que eu não esperava. E Deus me fez enxergar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu começo com o versículo 8, quando ele fala o seguinte: pois os meus pensamentos não são os vossos. E aqui não existe a palavra como, que faz o elo para comparação. Então, em nenhum momento, os pensamentos de Deus podem ser iguais aos nossos. E a mesma coisa que ele fala do caminho. E os meus caminhos não são, ele está afirmando, não são os teus. Ele não fala não são como os seus. Bom, o que é coordenada? Coordenadas são linhas que ligam de um ponto a outro ponto. Professores de geografia em alerta, por favor. Coordenadas são pontos que ligam de um ponto ao outro. Se você tem na mecânica as coordenadas, você tem 3 pontos, dependendo do equipamento. Você tem nos eixos cartesianos, você tem o X, o Y e o Z. Então você tem, olhando para mim, você tem o X, que ele é um deslocamento lateral. Você tem o Y, que é um deslocamento de profundidade. E você tem o Z, que é um deslocamento de altura. Se a gente olhar um guindaste, ele se locomove para frente, para trás, o seu motor de um lado para o outro, e o eixo, o guincho, ele desce e sobe. Ali nós temos 3 coordenadas, certo? Pois bem, para construir essa igreja, teve que ter coordenada. Então eles pegaram o nível da rua, tiraram o marco 0, o ponto 0, e começaram a tracejar. Traceja a profundidade, a largura e assim por diante. Aqui é chamada as 3 dimensões. E a quarta, Marquinhos? Qual é a quarta dimensão?
É o que nós vamos descobrir aqui. 3 dimensões é a largura, é a altura e a profundidade. Então, quando Deus chama a atenção ao povo de Israel, Ele está chamando Israel para Ele. Olha, pode vir. Ele está afirmando, Thaís. Ele não dá uma sugestão. Olha, se você quiser vir, não. Ele fala o quê? Vós que tem sede, venha e beba água. Quando Deus, Ele dá coordenadas para a nossa vida, nós precisamos estar exatamente inseridos nessa coordenada para que eu seja o executor da vontade dEle. Porque Ele é o Deus, Ele é o Rei, Ele é aquele que executa todas as coisas. E quando Ele dirige a sua vontade para mim e para a tua vida, eu preciso estar na sua coordenada. Deus falou o quê? Pro Nínive. Como chama o profeta lá do Nínive? O Jonas. Vai para Nínive. E a Bíblia é muito clara que ele tomou um caminho perpendicular. Ou seja, totalmente ao contrário do que Deus havia dito a ele. Perceberam? Ele foi, vamos prefigurar, ele foi para o X, então ele do Marco Zero, pastora, ali era o Marco Zero, ele foi até o barco e ele tinha que virar uma coordenada negativa menos 60 para Z, para Y. Ele virou uma coordenada positiva. E aí, ele tomou o caminho errado. Quando eu falo que eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho que entender que eu não sou marionete do Senhor, mas eu me coloco à disposição e entendo dentro da minha faculdade mental que mesmo que eu tenha uma vontade, eu prefiro executar a vontade de Deus. Leia comigo Provérbios 1:7. Olha o que está escrito nesta coordenada. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos a desprezam a sabedoria e a instrução. Obrigado. Então, o que é o temor? O temor não é ter medo de Deus, mas o temor é escolher fazer a vontade de Deus. Logo, quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu digo assim comigo, ou para mim mesmo: eu quero estar em tal lugar. Eu desejo estar, você faz uma projeção, isso é natural, projeção de vida familiar, na carreira, de viagem, seja o que for, presidente Gustavo. Eu quero estar daqui 10 anos morando em tal lugar, desse jeito, com tantos filhos, é natural. Isso chama-se projeção pessoal. Tem a projeção de carreira. Daqui tantos anos eu vou estar no Canadá, na Alemanha. Isso é natural, não é, pastor? Você, ainda mais o senhor que é empresário, todo empresário ele tem a sua projeção anual. Por isso que quando matematicamente, financeiramente, ele faz os seus cálculos, ele toma como base ano a ano. O que é isso? Se nós estamos no mês de agosto, ele faz a comparação de agosto do ano passado. Quando ele faz a projeção, ele faz a projeção de todos os anos, em 12 meses passado, se baseando para os 12 meses que vão ao seguinte. Isso é natural, pastor. Mas quando Deus ele tem uma coordenada para a minha vida, ele faz tudo diferente do que eu imagino. E às vezes, Lucas, eu fico até bravo com Deus. Porque quando ele me leva aonde me satisfaz por completo, eu viro para ele e falo assim: pô, por que o senhor não avisou lá atrás? Sabe por quê, Tiago? Porque senão ele não ia ver a obediência que está no meu coração. Se ele me avisa antes o jeito que ele vai fazer,
como que ele vai provar a obediência do meu e do teu coração? Então ele tem que traçar a coordenada, eu tenho que estar no centro da vontade dele, eu tenho que colocar a minha e expor para ele, sim, a minha vontade é essa, Senhor, mas sobretudo não seja a minha, mas a tua vontade. E quando eu faço isso, eu digo o que para ele? Senhor, ó, eu sei que eu respeito a tua vontade, o Senhor respeita a minha, mas eu ainda continuo e prefiro ficar na tua. É mais ou menos aquele memes de hoje em dia, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Faço minhas projeções, faço de tudo, pastor Gilmar, e Deus fala assim, vem no caminho que eu te explico. Vem comigo no caminho eu te explico. E tem coisas que na vida, irmãos, realmente a gente não entende. Tem coisas que acontecem na nossa vida que realmente, às vezes parece até utopia. É difícil de pensar. Você fica conversando com você mesmo. Mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que está acontecendo? Sabe por quê? Porque Deus está mandando, pastor Lécio, a coordenada do céu. Ele está falando, filho, ó, X mais 10, Y menos 14, Z mais 10 e a quarta dimensão. Quando nós temos um cubo, nós temos um desenho em 3D. Correto? Se nós temos um cubo ligado ao outro, pela sua vértice, que é o encontro de todas as linhas, eu tenho a quarta dimensão. Ou seja, eu consigo ver todas as dimensões, a primeira, a segunda, a terceira, claramente, e a quarta é quando eu vejo de cima, ele em vários ângulos. Por isso que Deus fala, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Porque a minha coordenada, por exemplo, é amanhã acordar cedo, é abrir o LinkedIn, é fazer o café da dona Débora, do Miguel, dos mais velhos, me trocar, depois de ter orado, e começar o meu dia. Mas às vezes, não é, amor? A gente começa ao contrário. Já desce com os cachorros para ir no xixizódromo, pega o carro para buscar o pão, aí você fala assim, ué, mas peraí, eu não marquei isso. Por quê? Porque os pensamentos não são comos, são diferentes. E os caminhos? Os caminhos são a mesma coisa. É como se fosse a faculdade mental. A palavra mundo no hebraico é olam. Olam significa espaço. Eu sou um espaço. Eu sou um mundo aqui. Por quê? Porque eu tenho um corpo, certo? E eu tenho a alma, o espírito, tenho os sentimentos, tenho os órgãos e assim por diante. Então, dentro daquilo que eu sou, que eu existo, eu tenho o meu modo. Isso forma a personalidade. E assim por diante. E é aqui que muitas das vezes a gente guerreia com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente se acostuma a fazer as coisas sempre da mesma forma, da mesma coordenada. Mas, como um projeto é tão grande, os desenhos mudam. As unidades de medidas também. Quando você tem um projeto de serralheria, a medida é em centímetro e metro. Quando você tem um projeto em mecânica, você tem milímetros, decímetros e casas até milesimais. Depende do desenho, é a medida. Ou seja, como posso eu saber amanhã se vou estar vivo, se a medida é diferente, se o pensamento é diferente, se o caminho é diferente? Eu faço minha projeção da semana de uma forma, mas o pensamento não é igual, o caminho não é igual, o mundo não é igual. E aonde que está a chave da vitória? É quando os mundos se comunicam. Quando os mundos se ligam. E eu perguntei no começo, você toma posse dessa promessa? Você disse. E eu pedi. Não pedi? Seja espontâneo. Então você falou, amém. E eu quero dizer e afirmar,
eu também falei amém, então você e eu fizemos a forma certa. Por quê? Porque a todo momento, a todo instante, mesmo sabendo que os pensamentos dele não são iguais aos meus, os caminhos dele não são iguais aos meus, ele diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos também são mais altos do que os vossos caminhos. Opa, o pensamento dele é mais alto. Se o pensamento dele é mais alto, ele está olhando a minha vida, a minha coordenada, no mundo da quarta dimensão, aonde eu, olhando para cima, não consigo ver. Porque qual que é a minha coordenada aqui na terra? É viver com o meu próximo, a comunhão, é trabalhar, é imaginar o futuro que pode acontecer. Você sabe o que vai acontecer amanhã na sua empresa? Você tem alguma coisa projetada, mas você sabe que se vai acontecer exatamente? Não sabe. Por quê? Porque as coordenadas são totalmente diferentes. Mas eu tenho certeza que o Tiago, ele deixou tudo escrito do que precisa ser feito. Até mesmo a aula que o senhor vai dar já deve estar até pronta. Mas será que o senhor é fiel ao 100% da aula? Claro que não. Assim é a minha vida e a sua. Será que você é fiel à sua vida? Não, graças a Deus eu também não sou. Sabe por quê? Porque eu e você confiamos no Senhor. Eu sei que amanhã eu vou acordar, vou fazer o café da dona Débora, eu vou fazer o café dos meninos, vou me trocar, vou orar, vamos fazer o nosso devocional e assim por diante. Mas eu também sei que assim que quando eu começo o meu culto, ou seja, o momento que eu acordo, eu falo: papai, está nas tuas mãos. Isso daqui está programado. Esse é o meu pensamento, esse é o meu caminho. Mas a coordenada é do Senhor. Pai, faça como tu quiseres. Assim como os pensamentos são mais altos, significa que ele está olhando da quarta dimensão, uma dimensão que eu não posso e não consigo ver. Ele não é onipresente? Então por que ele está presente aqui, presbítero Davi, e amanhã lá no seu trabalho? Ele está lá amanhã. Ué, mas e o tempo? Eu e você, pastora, estamos ligados ao agora, 20 horas e 9 minutos. Mas e agora? E lá? Ah, Deus já está lá, vendo amanhã lá baixo e deixando ela mais. Sabe por que às vezes eu estou num caminho e desvio o meu caminho, mas não era para eu entrar aqui. É porque Deus está te desviando e te dando um grande livramento. Sabe por que você vai ver aquele emprego e o emprego não sai? É porque Deus está preparando o melhor. Sabe por que às vezes até existe uma discussão do cônjuge? É para que haja um entendimento melhor sobre o fato. E eu termino com um pouquinho mais de retorno, por favor. Assim são as palavras que saem da onde? Da minha boca. Que bom que Deus fala com a gente, pastor. Que bom, Lucas, Léo. Que bom que Deus fala com a gente. Ele nos dá a coordenada. Palavra. Espírito Santo. Ele diz que o pensamento é mais alto, então ele está na quarta dimensão. Então ele dá o... Não vou falar, vou explicar. Quando o projetista manda o desenho para a máquina, ele projeta. E ele manda o desenho da máquina para carregar o drive da máquina para ela começar X tantos centímetros ou milímetros, Y tantos, e aí ele começa a usinar a peça. Ele dá o comando. Se Deus dá o comando e eu não estou na coordenada dele, o que acontece? Não há execução. Assim será a palavra que sair da minha boca. Deus está dando o comando. Deus deu a palavra. Deus deixa o Espírito. Deus ele fala, Gabriel. Deus ele mostra. Ele é muito claro. E Deus ele dá o comando. Para isso eu tenho que ouvir
o comando. Se não houver execução, a coordenada que ele deu, eu não vou entender, não sei o que eu vou fazer, não sei, Deus está mostrando, eu falo, não sei o que vai acontecer, porque ele deu o comando, mas eu não estou na coordenada. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. É a chuva. Choveu, caiu no solo, evaporou, subiu, encheu a nuvem, carregou a nuvem, veio os raios, encheu novamente, vem a chuva. É isso que Deus está falando. Esse fenômeno natural, ele está dizendo de uma forma espiritual. Ele diz assim mais ou menos, meu irmão, você não está entendendo bolufas de nada. Mas eu te dei a coordenada, eu te dei o comando. Então aguarde para você ver o que ele vai fazer na tua vida. E a tua glorificação vai voltar para ele. Para vir mais chuva sobre a tua vida, 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 dia após dia. Assim como tem chuva para regar, assim como tem a plantação para crescer e assim por diante, Deus dá a cada dia a chuva, a bênção, o comando, a coordenada. Porque quando tudo acontece, glorifica o nome dele. Então volta para ele com palmas, com alegria, com glorificação, com hinos, com alegria, com salmodiar. E tudo isso vai subindo a Deus, vai glorificando a Deus. A igreja adora, a igreja canta. Você lá na sua casa, lavando a louça, lavando no carro, no shopping, seja onde for. Quando você vai glorificando, você está entendendo o comando. E você está dentro da coordenada. E aí Deus está falando, ó, é assim, filho. Você fala, papai, é dessa forma. Deus precisa nos alertar todos os dias. Deus nos dá o comando todos os dias. Deus nos dá a coordenada todos os dias. O que precisa? Obedecer. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.